Oi, Eugênia, nós estamos de óculos vermelhos, nós duas. Que honra te receber aqui, cremosa, como diz o Rodrigo. Ai, gente. Eugênia, eu já te apresentei para o povo, né? Eu queria fazer a apresentação enquanto você estiver vendo, mas aí, enquanto você estava entrando, eu fiz a apresentação e falei o quanto você é importante, porque você, para mim, é uma referência de mulher, é uma referência de feminista e é uma referência de profissional da literatura. Né? Então, assim, eu só tenho a agradecer por você estar aqui. E eu quero agora que você fale. Eu não vou nem direcionar perguntas nesse princípio. Eu quero que você fale o que você tem a nos dizer. Eu vou beber, vou colher, vou aparar tudo aqui. Meu amor, tudo bem? Estou ótimo, melhor agora. Ai, pois é, essa é meu debut em lives. Tô emocionada. Pois é, minha primeira live. Ai, que coisa mais linda, minha primeira live ser com a Elissa. É muito privilégio, muito Que mesmo. honra, que honra. Hum, Pois é, Elissa, bom, a primeira coisa é agradecer suas palavras. Nossa, eu fiquei toda comovida. Eu falei, a gente já entra comovido, né? A gente já entra dentro dessa coisa bacana, essa correnteza assim de afeto, né? Porque eu sei que é tudo de verdade, né? Assim, então não vou fazer a falsa modesta aqui, vou agradecer e falar que eu sei que é de verdade, que você sabe que também a gente tem, nutre uma pela outra, uma grande admiração, né? A gente volta e meia está próxima de várias formas, né? Uma dica de literatura, uma conversa, uma risada, esse trajeto de professora, de colega, de amiga e de feminista, né? Porque parece que está tudo entranhado. Então, eu quero Sim. começar agradecendo imensamente você ter me chamado. É... Talvez o que eu tenha para falar, assim, para iniciar, porque eu não ainda vou, né, tomando jeito aqui na live, né, é que o que eu posso dizer para todo mundo para começar é que eu descobri o feminismo tarde. Assim, eu gostaria de ter descoberto antes, né? Talvez seja a única reflexão, digamos assim, com esse tipo de conotação que eu faço na minha vida, sabe? É isso. Seria muito bom, teria sido muito bom se eu tivesse descoberto o feminismo mais cedo, né? Eu descobri o feminismo já, assim, muito adulta, né? Já com algumas, alguns trajetos já realizados, né? E para mim, hoje, uma existência sem uma reflexão feminista simplesmente ela inexiste, né? Ela não existe assim. É como se eu tivesse, né, completamente mergulhada nessa ética e nessa prática que é o feminismo, né? E então eu digo assim, eu digo para todo mundo, né, que é muito revelador, né? E não é só um trajeto de alegria e felicidade. Eu realmente não sei se o feminismo me faz mais feliz, entende? Talvez ele me dê momentos de alegria mais genuínos, né? Mas assim, mais feliz, não diria isso, né? Eu acho que o feminismo traz um juízo a respeito das relações, né? Que é um juízo doloroso. Dói Então, a saber, minha trajetória né? é nós saber, né? E uma vez que você sabe, você não diz sabe, né? A gente brinca muito, eu e a Iane, né? Que para muitos, assim, uma grande amiga nossa em comum, né? Que às vezes você Maravilhosa. gostaria de maravilhosa. E a gente gostaria de desver, né? E às vezes a gente gostaria de dessaber para voltar numa espécie de gostaria nada, a gente não gostaria, mentira, né? A gente quer saber mesmo. O que eu estou dizendo é que saber, né, e ler e saber sobre o feminismo e sobre a complexidade do feminismo
não é uma garantia de jeito nenhum de felicidade, mas é uma garantia, não sei se eu posso usar essa palavra, né? Mas é uma trajetória mais justa, mais crítica, mais consciente, né, a respeito do mundo e a respeito de nós mesmas, né? Então, eu adoro, assim, me dá uma satisfação muito enorme, sabe? Como eu vejo as minhas alunas cada vez mais cedo tendo uma relação com o feminismo com muito menos reservas, né? Eu posso dizer aqui, francamente, digo isso em sala de aula também, que por muito tempo o feminismo era um palavrão dentro da minha casa, né? Minha casa, uma casa pequena burguesa, mãe dona de casa, pai funcionário público, super classe média, né? E eu agradeço imensamente essa trajetória, né, que eu tive, que eu gostaria de ter sido mais precoce, mas enfim foi o que foi e eu me sinto melhor, né? Melhor. E às vezes até revoltada, triste, infeliz, mas eu me sinto melhor. É uma trajetória que eu tenho orgulho dela. Acho que é isso, assim, foi o que eu imaginei que é mais contundente para mim dizer num primeiro momento, né? E o livro da Chimamanda, né, Elissa, é uma porta de entrada, né? É aquela leitura que a gente sugere para as nossas alunas, né? Professora, eu queria começar a ler sobre feminismo, essa é a básica, né? Você fala, então lê aqui da Chimamanda, né? É um básico ali, né? Eu até brinquei com o Lino, né? Assim, brincadeiras à parte, eu vou até compartilhar essa brincadeira bem íntima, né? Que aí ele viu o livro, eu falei, a live vai ser sobre esse livro e tal. Eu brinquei, falei, Lino, esse livro aqui é tão legal, ele é tão didático, que ele é um tutorial para não ser babaca. Aí ele pegou o livro e leu, ele começou a rir e comentava. Aí, e eu fazendo as minhas coisas, né? Aí ele virou e falou assim, nossa, é muito interessante, né? Tem muita coisa aqui que às vezes a gente já fez ou faz. Que é bom poder tomar consciência, mas dá um negócio, né? Não quero fazer isso mais. E né, sabe, essa coisa de replicar certos comportamentos, né? E essa coisa que o Rodrigo falou muito legal, né? Eu sou mais feliz por ser feminista. O Lino, ele por ter essa consciência de ser mais justo com as mulheres, também fica mais confortável e mais feliz. Mas para nós, que é o que a Chimamanda fala aqui, a gente não fica por quê? Porque para eles passam pelo intelectual, pelo racional. Para nós passa pelo afetivo e emocional também. Quando ela vai falar do saber racional e do saber emocional, que dói, não é? Eu consigo abstrair, compreender, né, que talvez para a trajetória, talvez, né, para a trajetória de um homem, ele possa afirmar isso assim com tanta convicção, né? E não duvido disso, imagina, não duvido. Acho que o mundo feminista é um mundo de melhor, não tem nenhuma dúvida, né? Que homens e mulheres feministas são homens e mulheres melhores, né? Mas assim, eu não diria, essa não seria a primeira palavra que me veria à cabeça, né? Eu sou mais feliz com o feminismo. Sou mais torturada com o feminismo, eu sou mais revoltada com o feminismo, eu sou mais puta com o feminismo, né? Mas eu também sou mais amiga das minhas amigas com o feminismo, né? Eu sou mais justa com o feminismo, né? E, eventualmente, o feminismo, claro, me dá alegrias, momentos de alegria que são genuínos, né? E que falam comigo e com as minhas pares, né? E com outras mulheres, às vezes, tão distantes, cuja realidade eu não posso nem imaginar, né? Eu nem ouso imaginar, nem falar em nome delas. Mas é isso, eu acho que o feminismo, uma prática feminista, uma ética e uma prática feminista para uma mulher não é, sabe, não é um lugar de calmaria, não é um lugar de, nossa, como eu me sinto bem, não é de jeito nenhum, né? Você está mais atenta aos abusos, aos silenciamentos, né? Às torturas cotidianas. E uma coisa, né, Elissa, que no campo que não é exatamente tão relevante assim, né? Mas no campo das trajetórias pessoais, né? E eu imagino, só imagino que deva ser a sua também, o feminismo faz com que a gente olhe, né? Para
como em algum momento e quanto em algum momento nós fomos, né, silenciadas, né? E como que a gente internalizou isso como alguma coisa dada, né? Que é o que a Chimamanda trata, né? Ela vai falar assim, como que um homem não enxerga o que é óbvio para as mulheres, né? Mas como que as mulheres também não enxergam o que é obviamente opressor, né? E quando elas enxergam, até que ponto que elas têm condição de romper essa opressão, né? Quem é professora, como eu, você, Iane, né, Tarsila, que são nossas amigas e mulheres que estão dentro dessa correnteza de energia, né, estão em sala de aula, que eu não dou conta de falar sem ser como professora. Professora, mãe, amiga, tá tudo misturado. Sim. Né? Que vem te falar, nossa, professora, tem uma questão lá na minha casa, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, né? Então, no início, você, não vamos romper com isso, vamos denunciar esse homem, esse pai, e você vê que a realidade, às vezes, não é essa. Às vezes, essa mulher, essa mãe, essa filha, vão ter um percurso doloroso, de às vezes espera muito mais sofrimento até poder romper, né? Então a gente aprende isso numa prática de escuta, né? E de tentativa, né? De orientar feminista, né? Libertária. Não é nada simples, não, né? É assim que eu quero ser. Assim que é aqui que eu quero ficar. Eugênia, uma das razões pelas quais a Chimamanda é extremamente didática nesse livro é que ela fala de um assunto que muita gente gosta de polemizar sem necessidade, porque é só buscar em compreender melhor, que não precisa polemizar tanto. E explica muito bem, trazendo exemplos. E a partir desses exemplos, acaba despertando muita empatia no leitor. A partir desses exemplos, da própria vivência dela, que são exemplos, né, realmente muito reais e que a gente realmente consegue vivenciar o que ela está trazendo, eu queria que você, Eugênia, dissesse de dentro dessa narrativa sobre o feminismo, sobre por que devemos ser todos feministas, fazer mesmo esse imperativo, né, esse aconselhamento, sejamos todos feministas, um momento seu bem desafiador como feminista, o seu momento desafiador, você, Eugênia Fraeta, doloroso talvez, um dos mais, porque você não separa, mas você é mãe, você é professora, você é mulher, você é intelectual, e nesses momentos, assim, de diversas maneiras, nos deparamos com situações desafiadoras, mas algumas são desafiadoras ao limite mesmo, de quase nos derrubar, e de quase nos fazer escrever um livro desse, para os nossos, da nossa cultura, né? Que aqui ela está falando para uma plateia dos Estados Unidos, mas ela traz a cultura nigeriana. Da gente fala da nossa cultura, a cultura brasileira, que é uma cultura não tão diferente, né, da cultura nigeriana, pelo menos pelo ponto de vista do modo como ela descreve a questão das desigualdades sociais, a questão de certos conservadorismos, a questão da religiosidade em alguns nichos da sociedade. O que foi muito desafiador para ilustrar por que devemos ser todos feministas, Eugênia. Eu quero ouvir de você. Eu quero que todos que estão nos acompanhando, os que não aprenderam, porque os que já aprenderam que é importante e ser feminista é ter um olhar mais justo. Para aqueles que ainda querem ouvir, porque eu quero saber, eu quero refletir sobre isso, que eu sei que a Eugênia tem algo a nos dizer. Olha, me pareceu assim, na minha trajetória, eu mesma, né? Eu comigo, assim, onde que cortou na carne, é isso que você quer saber, Elissa? Isso. E que você teve que se posicionar e saiu doendo, mas você se posicionou. Nossa, são tantas, né? Em tantos momentos. Eu me lembro agora de né? Essas lembranças são reveladoras e traidoras, né? Mas eu me lembro de dessa questão mesmo no mercado das escolas em Goiânia, né? Tomar conhecimento, teve um determinado momento que eu tomei conhecimento que
O meu nome em algum lugar foi ventilado e abafado em função desses meus posicionamentos, né? E isso não deveria ser, não deveria ter sido naquele momento nenhuma novidade, mas foi. Eu confesso para você que é como se eu assim caísse, né? E eu soube, né? E realmente assim, eu hoje não me interessa, neste momento aqui que nós estamos, nomeações, né? Mesmo porque talvez Uhum. eu nem me lembre assim. Ou me lembre e não queira me lembrar. Mas eu já soube de fonte segura, né? Soube por um homem que o meu nome tinha sido ventilado numa determinada instituição e imediatamente ali, abafada, ela é muito encrenqueira, né? Ela não engole sapo, ela cria caso, e o interessante, e bom, né? Eu sou uma mulher que me sustento com o meu trabalho, né? Não sou herdeira, né? Eu não tenho negócios paralelos à minha atividade de dar aula. Todo mundo também sabe disso, falo isso com os alunos, né? Então, eu pago as minhas contas com as minhas aulas, né? E eu sou uma ótima professora, eu sou uma professora muito boa, em vários aspectos, né? Nós sabemos. E você também é, eu sei, não vou dar aqui uma de né? Eu estudo pra caramba, eu me dedico, né? Então, isso tem resultado, né? É a minha vida, né? Como eu disse para você. E eu fiquei realmente, assim, bastante perplexa diante disso. Isso me feriu, isso me deixou numa posição, assim, eu me senti injustiçada, sabe? Cortou na minha carne, porque seria excelente, seria uma oportunidade de trabalho muito bacana, e saber que não foi a minha competência como professora, que não foi, né, as minhas qualidades como professora, né, que foi decisivo numa escolha ou em outra, né, isso foi assim, me deixou muito triste, muito abalada. Eu fiquei alguns dias abalada, né? E depois fiquei abalada por ficar abalada, porque ainda tem isso, né? Não é? É Eu um digo, negócio que nos persegue, né? como que eu não, né, dar nisso, né? Sim. E eu achei não foi simples, né? Porque é verdade, eu me posiciono mesmo, né? E nesses posicionamentos que a gente tem no âmbito profissional, o fato simplesmente de você se posicionar, tá? Só se posicionar. Você falar assim, não, colega, isso não está certo, né? Porque é melhor assim, né? Só uma mulher, ela falar assim, ela vai ser comentada como, nossa, você viu como ela é dura? Você viu como ela fala? Você falou no mesmo tom que o homem falou, que o seu colega falou, né? No mesmo tom, né? Como que a leitura, né? Como que isso chega nas pessoas, e homens e mulheres, tá? Aliás, uma das coisas que a gente aprende quando entra nessa prática feminista, é que é uma tolice achar que por a pessoa ser mulher, ela vai aderir, né, imediatamente, né? Tem tantas outras questões, né? Então eu fiquei, isso foi algo que me abateu, sabe? Me abateu moralmente mesmo, assim. Eu fiquei com os meus afetos todos bastante machucados com isso, né? E posso dizer uma segunda coisa, que seria assim, os efeitos maléficos do machismo na vida do meu filho, por exemplo, quando eu noto que, né, ele às vezes chega em casa, ele fala assim, o machismo é uma desgraça para todo mundo, ele chega batendo o pé, às vezes, e falando isso, né? Então, claro, aí eu colo nele e o sofrimento dele é o meu, né? Quer dizer, é uma experiência de maternidade essa que eu tô te falando, mas para mim é doído, né? Saber que
que existe esse sofrimento, né? Então, acho que de pronto eu lembrei disso, sabe, Elissa? No ambiente de trabalho, você paga um preço alto, certo? Por se posicionar de maneira assertiva e por colocar na mesa a sua competência. Não, você não vai falar agora, porque você nem é da literatura, e quem é da literatura sou eu, né? Nossa, não é humilde. É impressionante, né? Arrogante, Mas irritada. É você esse tipo. apenas falou o óbvio, querido, querida, querido e querida. Eu vou falar porque eu sou competente, né? Nesse assunto, né? E aí, em outro assunto, você para e escuta. Sim. Então, já a gente... Isso, né? Isso é uma... Arroz com feijão, né? Infelizmente, parece que a gente vai passar um pouco mais ainda, né? Porque se a gente ainda tem um livro que pede para que sejamos feministas, significa que não é todo mundo ainda que é. E aí eu queria... Você tá ouvindo um ruído, uma microfonia? O que será que está Não, eu só tenho acontecendo? um chiado. Tem um chiado, Tem um será que é? chiado, mas Será que se é você colocar o meu, é fone de seu? ouvido, eu acho que é o seu. Lembra aquele dia que a gente fez aquela chamada e aconteceu isso também? Eu vou pedir para você colocar o fone de ouvido, porque eu acho que talvez a minha voz está dando eco aí. Será que não é isso? E tá voltando? Pode ser. Não sei, Flor, vou... Ainda mais eu que falo tão alto. Eu não sei. Lembra aquela outra chamada que a gente fez aquela vez, que ficou dando? Que aconteceu também? Eu vou procurar aqui, só um minuto, Elisa. Tá. Cadê? Onde que é? Aqui, achei. Eu quase não uso fone de ouvido. Ah, eu também tô desse jeito. Eu deixo ele do lado por causa de dar problema. E falando isso, ele já sumiu. Já não sei onde ele está mais. Ah, e essas bagunças nossas de home office, não é, Eugênia? Essas bagunças. Ah, tá aparecendo também aí? O pessoal também tá ouvindo chiado, viu, Eugênia? Eu acho que acho que agora melhorou, não melhorou? Agora não tem chiado mais. Tá me ouvindo, Eugênia? Tô, perfeito. Aí, era o chiado, era do seu mesmo, Eugênia. Eu sabia. Desde aquele dia daquela nossa chamada juntas, que deu aquele chiado, eu falei, ah, deve ser. Muito bem. Eugênia, eu quero falar com você. Eu quero uma outra. Assim, é claro que nós somos femininas, não somos, infelizmente, a sociedade ainda não está. A gente ainda vai enfrentar isso por um bom tempo. Tanto é que tem um livro, né, falando, sejamos todos feministas. E aí ela termina assim, ela termina o livro falando o seguinte: todos nós, mulheres e homens, temos que melhorar. Um pouco antes disso, ai, minha camiseta, querem ver minha camiseta? Lute como uma mulher. Lute como uma mulher. Linda minha camiseta, né? A Fernanda pediu para eu mostrar a camiseta. Ai, a sua também, maravilhosa. Ai, eu quero uma dessa também. Quero muito. Ai, parou o Pede chiado, ó, pro o pessoal Google. falou. Ai, Google, eu já quero. Gente, então, Eugênia, aí ela fala, um pouco antes disso, um pouco antes de concluir, ela fala assim, da importância de educarmos nossas filhas e os nossos filhos para serem feministas, meninas e meninos. E aí eu queria até trazer a mesma pergunta que eu fiz para o Rodrigo na primeira parte, e queria fazer essa pergunta para você também. De que maneira a gente pode... Porque aquilo que você falou é ótimo, né? Não é só porque é mulher que a gente pode esperar que vá aderir ao pensamento, que vá ter sororidade. Mulheres também replicam o machismo, né? Isso é problemático. Já enfrentamos isso e ainda vamos enfrentar, infelizmente. Eu queria que você compartilhasse suas reflexões sobre como será possível fazer uma sociedade utópica, né? Eu quero ter esperança, mas claro que eu acho que é utópica, ser totalmente justa, sim. Partindo mesmo de uma mudança individual e de uma mudança coletiva. No que diz respeito, a mulher indivíduo muda, o homem indivíduo muda, mas as mulheres em coletividade mudam, os homens em coletividade mudam e homens e mulheres juntos em coletividade mudam. Eu queria que você compartilhasse suas reflexões a respeito disso, sobre essa possibilidade de mudança de um ponto de vista individual e depois de um ponto de vista da coletividade.
bate-papo. Daqui a pouco eu vou abrir um Uau! vinho. É isso. Flor, sim. Então, tem uma coisa que a Chimamanda fala, ali também mais para o fim do texto, né? Que, que é preciso enfrentar as especificidades de ser mulher, né? E existe essa frase que ela chama, ela inclusive diz, né, que é uma frase de silenciamento, né? Nossa, mas por que que você não luta pelos direitos humanos, né? Que é uma estratégia de silenciamento, é uma pergunta que usada estrategicamente, né, cinicamente, de maneira vil, para silenciar a experiência que é específica dessa pessoa que é uma mulher, né? A questão não é ser humano, mas ser mulher, né? Então, acho que Sim, enfrentar essas especificidades, né? Olhar para essas especificidades é um passo né, que pode ser tomado individualmente e coletivamente. Agora, só dá para acontecer coletivamente se a gente tiver, né, mudanças, atitudes práticas que envolvam a coletividade. Então, assim, eu vou te falar de uma prática que eu acredito que é uma coisinha no mundo, né? É, no mar, mas é alguma coisa. Por exemplo, como fazer para nós sermos feministas e esse mundo ser menos injusto? Vamos colocar nesses termos. Vou falar como professora, né? Você é pragmática, você mais assim, né? O que eu, como professora, posso fazer, né? Porque eu estou em coletividades, né? Eu sou uma professora de escolas privadas, né? De classe A, B, C, eu fico ali e tal. A única experiência que eu tive com sala de aula em ensino público foi os 2 anos como substituta na UFG, né? Então, a minha prática mesmo, o meu ganha-pão em salas de aula de escolas privadas, né? E esses 2 anos na UFG. Bom, o que eu posso fazer mesmo, assim? O que fazer? Me parece que é um pouco isso, né, que você está buscando, né, como sim. reflexão, né? Bem, isso. Por Era, na verdade, era exemplo, justamente o que eu queria chegar. Você leu o meu pensamento. Estamos em ler sintonia. mulheres. Então, uma ação política ler autoras, ler mulheres, certo? E isso não é exatamente simples, não é, sabe? Porque quando você abre um livro didático que custou caríssimo, né? Que a família quer que você use, a instituição pediu para escolher, né? Você escolheu esse livro didático, né? Ele custa caro, ele precisa ser usado, né? Eu estou falando assim, ó, pé no chão, né? Do cotidiano da gente. Uhum. E aí, quando você abre o livro, né? Não tem mulheres lá dentro, né? Vai aparecer uma mulher, o quê? Com a Raquel, né? Alice, né? Com a Raquel de Queiroz, que aparece uma mulher. E se a arte, ela é o que marca, né? Ela é a marca que a gente deixa no mundo, né? Uma marca que mostra como nós somos, como que nós nos sensibilizamos e como que nós entendemos o mundo, sentimos o mundo, questionamos o mundo, né? Sofremos com ele. Só que a gente só tem marcas de artistas homens, né? Eu estava vendo uma aula do professor Mário Sérgio Cortella no sábado, uma aula pela Pinacoteca. Pinacoteca, né? Te dar um exemplo. A Pinacoteca todo sábado tem uma aula às 11 horas da manhã com questões interessantíssimas, né? E essa última aula foi do professor Mário Sérgio Cortella, 30 minutos, muito bons, recomendo, assista. Mas, então ele fala dessa marca, né? O que é a arte, né? E a necessidade da arte nesse momento, né? Diferente de um liquidificador que tem utilidade, a arte não tem, né? No entanto, ela nos humaniza, né? Ela nos identifica como indivíduos que têm sensibilidade.
na fala do professor Mário Sérgio Cortella, ele só deu exemplos de artistas homens. Debré, Rodin, Michelangelo. Então, ele deu exemplos, né? E aí, quando terminou, eu gostei tanto daquela maneira de apresentar a necessidade da arte, mas eu falei assim, mas a arte que só é escrita, pintada por homens, ela não dá conta da complexidade, né, da existência. Nós estamos alijadas, silenciadas. Então, eu acho que uma coisa, uma prática decisiva mesmo, Elissa, é a gente peitar, e para peitar não é simples, colocá-la na lista de livros que a gente pede, né? Autoras, ler mulheres, certo? Escutar o que as mulheres têm a dizer, e são excelentes autoras, que foram, né? Muitas vezes na sua época, comentadas, elogiadas, fizeram parte até mesmo de uma crítica positiva, crítica essa, em geral, escrita por homens, né? E depois elas foram silenciadas pela tradição, né? Então, acho que é uma medida, né? Eu lembro de uma disciplina que eu fiz na UFG de romance, aquela disciplina sobre romance que tem lá na grade da Letras, né? E que eu falei, cara, peguei todos os programas que eu tinha visto de colegas, né? E é mais do mesmo, né? Os grandes autores, aí começa lá no José de Alencar e tarará, e é macho para todo lado, né? Às vezes você tem uma Clarice Lispector, né? Eu falei, quer saber? Uma Cecília. Eu só abri a sessão, adivinha para quem? Para quem? Que macho que eu li? Que o quê? O Machado de Assis. Que macho que eu li? O Machado. Só. Porque, gente, como eu falei para vocês, antes dela entrar, ela é estudiosa de Machado. Eu li o Machado, pedi o Dom Casmurro, né? Justamente porque é Dom Casmurro, né? E a gente precisa parar de legitimar essa leitura colonizada sobre a qual você estava falando com o Rodrigo, né? Chega disso, chega de perguntar se a Capitu traiu esse bosta desse Bentinho, né? Então, essa é uma ação, Elissa, é uma ação prática. E se outras professoras forem fazendo isso, vai chegar uma hora que as artistas serão lidas, né? Elas serão lidas, e é isso que a Chimamanda chama, né, de especificidades do gênero. O problema não é ser humano, o problema é ser mulher. Sim, né? Que é uma especificidade. Isso. E algo que ela diz lá no texto que é muito forte, que a cultura não faz as pessoas, a gente é que faz a cultura, né? Uma frase dela. Então, se a gente faz a cultura, pagar alguns preços, né? E para pagar esses preços, Elis, nós precisamos ler mulheres. Certo? Exato. Exato. É por isso que eu estou fazendo um doutorado, estou concluindo meu doutorado sobre autoria feminina. E, Eugênia, foi tão interessante, porque semana passada eu dei uma aula online para uma turma da faculdade, a gente trabalha em literatura brasileira, aí a gente está chegando ali no final do século XIX. Quando eu coloquei Gilca Machado e Francisca Júlia para eles ficaram pasmos. Inclusive, a qualidade da poesia da Francisca Júlia, e eles perceberam a qualidade da poesia dela, uma poesia parnasiano-simbolista, eles falaram assim, caramba, por que essa mulher não aparece nos livros didáticos? Ela não está... A Francisca Júlia não aparece nos livros didáticos. Eles lêem os poemas, ela fala, caramba, parece... Eu não sei dizer, parnasianismo, simbolismo, é tão múltipla, consegue concentrar tantas tendências do final do século XIX, aí é um decadentismo, sinestesia, exploração das figuras de linguagem. Nossa! E assim, é interessante porque consegue ser parnasiano, que o parnasianismo é a pecha de ser frio, né? Ser objetivo, o parnasianismo francês, né? O Théophile Gautier só faz descrição de objetos, aí eles leem a Francisca Júlia e falam, não dá para falar que é só parnasiano, pelo menos não os moldes dos franceses, porque eu fiquei arrebatado lendo o poema. O aluno falando isso para mim, sabe? Dei em off, depois falar.
é isso. Esse é o desserviço que essa lógica colonizadora, essa lógica opressora perpetua. Era nesse ponto que eu queria que você chegasse, Eugênia, quando eu fiz essa pergunta para você, né? Do âmbito do individual e depois do coletivo. Porque eu pensei justamente em você como um ser social, né? Eu pensei na sua função social de professora. Porque, como indivídua, você, mulher, reconheço o meu lugar. É o meu lugar de especificidade. Essa pessoa me tratou mal, não só porque eu sou uma pessoa, mas porque eu sou uma mulher. Me tratou assim porque eu sou mulher. E não está certo. As pessoas precisam entender que tem algo errado aqui, nessa modo como essa pessoa me tratou, por eu ser mulher. E do ponto de vista, no âmbito coletivo, você atua, você indivíduo, a Eugênia, atua como professora meia mulheres. Essa experiência, para mim, foi muito reveladora. Né? Dos alunos lerem Gica Machado e Francisca Júlia, nunca ouvimos falar delas, professora. E, assim, leram Gica Machado e ficaram encantados. Gostaram mais dela do que do Cruz e Souza. Interessante isso, né? Isso é muito interessante. Aí eu falo, olha, é com vocês, não é comigo. Eu não tô falando nada. Eu tô quietinha aqui. Não tô botando o dedo no cânone. Gostaram mais da Gilca do que da... E aí? O problema não é que mulher não sabe fazer arte. O problema é que existe esse silenciamento e esse apagamento. Justamente, nem vou, né, dar eco para isso, né? Existe óbvio, um silenciamento, ele é político, ele é, enfim, ele é racial também, né? Ele é racista, né? Em tantos sentidos, né? Ainda temos essa seara aí para dar conta, né? Dessa intersecção de racismo, né, e machismo, mas é isso, a experiência que eu tive nas minhas turmas lá na UFG e as experiências outras que eu tenho, foi também assim, você entende, Elissa, não ter Júlia Lopes de Almeida nos livros didáticos? Quando a gente lê a Júlia Lopes, você Maria entende não Firmina, ter. Quer dizer, depois que a gente lê, mas eu fiquei séculos, seculorum, porque eu sou super velha, então eu tenho séculos que eu fiquei dentro do cânone, fazendo, não só reproduzindo cânone, mas também fazendo, talvez, né? Eu não me lembro de ter lido Machado de Assis e feito essa pergunta, desse pecado eu não cometi. Se é que Deus existe e vai me punir em algum momento, não vai ser por isso, amiga. Essa, essa pergunta eu acho que eu nunca fiz, né? Eu nunca engoli o Bento Santiago, né? E jamais seria capaz de reproduzir essa pergunta, né? Eu faço uma leitura outra, né? Do Dom Casmurro, né? E também não estamos dizendo aqui, obviamente, né? Porque a gente vive uma crise de interpretação de texto importante nesses últimos anos no país, né? Nós não estamos dizendo, né, para não ler os autores, né? Mas é um posicionamento político, querido, né? Simplesmente assim, eu vou, né? Por que eu já tive anos e anos na faculdade e nos os cursos que eu dei lendo só homens, né? E por que não ler só mulheres? Vou ler, vou pagar esse preço, certo? E foi um preço muito bem pago. Eu tive alunos, sabe aquela Rainha do Ignoto? Você chegou a ler esse romance, Rainha do Ignoto? não. É um romance gótico, louquíssimo, louquíssimo. Já quero. Já vou comprar. Vou pedir pelo delivery. Certo? E aí, quando os meninos foram atrás desse romance, porque eu também não tinha lido, eu dei uma de Tarsila, né? A Tarsila me ensinou isso. Tantas coisas que a Tarsila me ensinou, e Para entre mim elas também. Aí ela fala assim: ai, amiga, mas eu não li esse romance. Uai, então lê. Enquanto os meninos estão lendo, você está lendo e o pau está quebrando. Bora lá, vamos enfrentar isso, né? Eu falei, quer saber? É isso mesmo. E o pau quebrou, e foi uma loucura, porque as mulheres, elas, por N questões, elas podem produzir, elas podem, né? Não quer dizer que todas elas produzam, mas elas podem produzir esse tipo de enclave de estilo, né? Como você falou da Francisca Júlia, né? E que é um desafio
para a normatização, para a padronização, para os manuais, para a lista de características dos livros, né? A mulher dá um nó, tem mulheres que dão um nó nisso, né? E não estou dizendo que são todas, porque um posicionamento que eu também tenho muito medo é de idealizar a mulher, né? Sim. Todas as mulheres são maravilhosas, não sei o quê, papapá, e esse discurso meio adulterado da sororidade, né? Eu tenho um pouco de, opa, não é por aí, né? Se a gente cai no polo oposto da idealização, também a gente está se lascando, né? Mas é É uma verdade que generalização problemática também, né? A idealização. muito, não são todas maravilhosas, né? Não. Mas elas podem produzir essas obras, né? Que são perturbadoras porque elas desobedecem. Parece que acho que é aquele texto da Norma Teles, não é? Autor mais A? Não, Impossível. Como é que chama? É da Norma Teles? Agora memória falhou. A escrita Impossível. Se alguém lembrar aí, gente, Ah, se alguém lembrar, ajuda. coloque pra gente. A Fernanda, inclusive, acabou de fazer um comentário que legal, você viu? O comentário da Eu não. Fernanda? Ela viu uma instalação no MASP de uma Aham. artista que refez as capas inserindo obras de artistas mulheres. Ela refez capas de uma revista inserindo obras de mulheres. E aí é engraçado como isso chama a atenção, não é, Eugênia? Porque eu não sei você contando aí da experiência de ler autoras, né, e tem toda essa resistência. O professor uma vez fez isso, aí eu fui também fazer, depois que ele relatou, de selecionar um certo tipo de autoria para um curso, né, para uma disciplina. E aí eu fiz a seleção só de autoras. E aí, na sala, quando a gente estava lendo a lista de obras que seriam lidas, alguém levantou a mão e perguntou, mas por que só tem autoras aqui? Aí, antes de eu responder, que aí que é bom, né? Porque a gente já está atuando no lugar, aquilo que você falou de que você acha que você se descobriu feminista tardiamente. Eu também. Aliás, eu precisei da mediação da Iane para me tornar feminista, porque eu negava o discurso e ela me mostrou o quanto isso era equivocado e triste. Porque o que eu estava vivendo era feminismo e eu não estava sabendo. E ela me mostrou. Mas as nossas alunas, muito mais jovens, elas estão conscientes desse processo mais cedo. E isso é lindo. Eu não precisei responder. A aluna levantou e falou assim: por que essa pergunta não é feita quando só tem autores? Aí silenciou o debate, né? Porque assim, a resposta não precisou ser dada. Ela estava na pergunta, era uma pergunta retórica, não é? Por que quando é só autores não se pergunta? Por que só quando autoras se pergunta? Por que só tem autoras aqui? Né? Então, é um ato político, de fato, como que você colocou, né? Ler mulher é um ato político, ler autoras é um ato político. Quando você pega, por exemplo, uma poeta que eu gosto muito, que é a Hilda Hilst, você vê ela escrevendo pornografia, a pornografia que no século, início do século XX, quando eram homens que produziam, já tinha sido normalizada, aceita por homens, dentro de uma categoria específica da literatura, que era a literatura pornográfica, a literatura do mal, é o que o Bataille vai chamar, a Hilda Hilst não podia fazer. Ninguém queria comprar os livros dela. Mas ela não recuou. Hoje ela está sendo lida, mas não está viva para ver. E isso é muito cruel. Tem que parar de glamourizar também essa lógica, né? Não, mas que em um momento vai ser reconhecido. Não. Porque quando está vivo, está levando chibatada. Não pode mais ser assim. O ato político precisa acontecer, né? Para que haja mesmo esse espaço para uma reflexão e para desconstrução. E eu adorei você entrar nisso, porque você está em consonância com o meu pensamento, ao trazer justamente essa ideia Assim, de professora. porque é quando a gente atua para uma coletividade, né? É quando a gente pode fazer política no melhor sentido do termo, né? Que não é, é fazer no coletivo, né? Ir para a polis lá e mudar alguma coisa, né? Ter uma atitude. Claro que nós temos atitudes no campo privado, né? Mas e não que não seja importante, né? Que a gente, no âmbito das nossas escolhas pessoais, a gente. Mas isso parece que a gente troca figurinha também no âmbito privado, né? Agora, como professoras, a gente pode sim fazer coisas, é possível fazer, né? É possível, por exemplo, fazer um projeto de cineclube numa escola e só
assistir diretoras, né? E mostrar, olha, existe essas mulheres fazendo arte, fazendo coisas relevantes e importantes. E vez por outra, Alice, a gente vai ler porcaria. E é isso mesmo, porque a gente já leu muita porcaria escrita por homens, né? Hoje eu estava falando do Álvares de Azevedo e do Casimiro de Abreu, e me peguei, né, pensando, eu falei, engraçado, a gente leu o Casimiro de Abreu, que é um poeta, Né? E tá Mais ou bom, ele tá menos. lá, ele tem. Você pensa uma coisa ali, mas tudo bem, mas a gente lê. E a gente é mansa, né? Assim, o mundo é. Tá me faltando a palavra. A gente aceita, né? Que esse escritor, que morreu com 21 anos, não seja tão bom e esteja lá no livro didático, né? E tem poetas mulheres no romantismo que escreveram talvez uma menor quantidade de poemas e que são extremamente superiores, publicaram e que não estão lá. Sim. Então a gente é muito ignorante, né? Condescendente Sim, até, né? a gente vai ler coisas que não são esteticamente brilhantes, sim, vamos. E faz parte desse processo ler, né? E, mais uma vez, eu rendo homenagem aqui à Tarsila, que a gente conversa muito sobre isso, né? E o negócio, ela, assim, o negócio é ler mulher, escrever sobre o que as mulheres escrevem, né? Para criar uma referência. Quando eu quiser trabalhar sobre uma autora que não é tão conhecida como a Hilda, né? Uma outra poeta, que já tenha gente pensando sobre essas autoras, criando um lastro para que elas sejam referência, né? Para que a gente deixe uma marca. Né? Claro que isso é uma atitude, tem inúmeras atitudes, advogadas, juízas, médicas, claro, né? Eu estou falando nesse pequeno âmbito que é o meu, né? Inúmeros jovens passam na minha mão. Pensa, são salas, se eu pensar que são salas com 50 alunos, multiplico o número de turma, eu fico com jovens o ano inteiro, isso é muito poderoso. Eu preciso ter muita responsabilidade, né? E tem outras questões que você está careca de saber que também nos atravessam, né? E a gente precisa tomar cuidado. Mas isso é uma atitude estética e política e ética que é possível. Ela é possível levar a literatura escrita por mulheres, né, para o âmbito do currículo escolar, para um curso de graduação da letras e mostrar que elas escrevem e romper com esse ciclo de invisibilidade, de silenciamento e deixar a marca da arte, porque é a arte que fica, certo? A gente está hoje consumindo música, consumindo cinema. Nesse momento, nós estamos nessa situação e consumindo arte. É a arte que fica e a gente precisa colocar a marca da gente lá, entendeu? Dizer que esse mundo tem 51% de mulheres, que elas escrevem, que elas pensam, que elas amam, que elas deixam marca, que elas questionam, que elas erram. Sim, elas têm visão de mundo. Eu estava na live semana passada com a Júlia, a gente estava conversando sobre essa coisa de ocupar os lugares, né? De como é importante nós mulheres ocuparmos os lugares, ocuparmos os espaços. E eu estava falando para ela sobre que a minha pesquisa passa pela crítica literária de uma maneira muito forte. E na pesquisa literária, na minha pesquisa de doutorado, eu me deparei com uma constatação muito interessante. Quando as mulheres, as autoras, resolvem sair dos pseudônimos, parar de se esconder atrás dos pseudônimos, e elas dão os seus verdadeiros nomes, os críticos começam a bater muito nelas. Ah, porque é muito confidencial, como se fosse um defeito, ser confidencial, como se fosse ruim. Tem uma série. Proust é extremamente confidencial, intimista, memorialista, e não foi rechaçado. Engraçado, um dos maiores do século XX não foi detonado. Ah, porque é muito intimista, é muito confessional, é muito memorialístico, fica parecendo muito coisa de confissão, coisa de falar das próprias vivências. Quem é que quer saber da dona de casa que fez, que cuidou dos filhos e ficou com tempo ocioso e resolveu refletir sobre a própria vida medíocre? Aí, inclusive, está um livro de literatura e feminismo que eu estava lendo, né? Estava vendo sobre a produção criativa e a crítica literária. Quando mulheres começaram a ocupar também
os espaços da crítica literária é que a literatura começou a ser mais acolhedora com as autoras. Porque os caras desciam o pau. Um que é muito querido, que é muito amado, por exemplo, é o Faulkner. E ele falava tão mal das autoras. Para que essa mulher está escrevendo? Para que isso serve? Outro também muito querido aqui na literatura brasileira, que falou mal muito de autoras, falou muito mal de Francisca Júlia, de Júlia Lopes de Almeida, foi o João do Rio. Então, esses homens que escrevem maravilhosamente bem, desciam o cacete nas mulheres. Quando as mulheres resolvem agora, vamos ocupar o lugar da crítica literária também, vamos fazer uma leitura honesta dessas autoras. Aí, os nomes das autoras femininas começam a aparecer mais. Então, é importante ocupar esse lugar, fazer esse ato político, inclusive na crítica literária. Porque se ficássemos esperando a boa vontade dos homens de fazer justiça às autoras, às poetas, às romancistas, isso nunca teria acontecido. A gente nunca estaria aqui hoje indicando autoras. Porque eles não iam ter essa iniciativa. As mulheres precisaram ocupar o espaço da crítica literária. Isso foi uma constatação assim na minha pesquisa. Eu falei, poxa vida, a ressignificação do cânone vai passar por aí também, vai passar pela crítica literária, para refazer o conceito de literatura. Porque o conceito de literatura durante muito tempo, como diz a Virginia Woolf lá no livro dela Mulheres e Ficção, o conceito de literatura sempre foi pautado por uma perspectiva e por uma visão de mundo masculina, branca e burguesa. E aí, e os negros? E as mulheres? E a classe trabalhadora? Tem que passar por esses recortes. Aí a gente tem a Angela Davis, que ela atua em tudo quanto é lugar, na história, na filosofia, política, e ela também dá sua contribuição para a literatura. Ela fala da importância desses pontos, né? Da questão de gênero, da questão de raça e do recorte social. É a gente que vai fazer isso, Eugênia. As pessoas que estão aqui assistindo vão fazer isso. As nossas alunas, os nossos alunos. Sim, sim, a gente vai fazer e vai provocar que façam, né? Vai dar essa chancela, faça, né? E quando a gente sabe que quando uma pessoa como a gente, que está lá na sala de aula, diz para alguém, faz, o menino acha, nossa, eu vou fazer. A gente tem que se valer disso de alguma maneira, né? Tem que se valer dessa influência que a gente goza, né? Não para repetir, mas para fazer essa provocação aí. Eu estava lembrando das críticas que foram feitas às escritoras naturalistas, né? Por aqueles críticos lá, super renomados no século XIX no Brasil, né? Se uma mulher escrevia, isso foi muito legal, porque a turma toda participou do estudo da crítica aos romances do século XIX, né? Eu adoro o século XIX. E parece que está tudo ali, né? Se a gente partir dali, eu me divirto horrores. Mas a mulher, ela faz uma cena um pouco mais descritiva do ponto de vista do corpo, do desejo, descreve, aí vem o crítico e, nossa, que deselegância, nossa, que apelação. Aí você compara o que ela escreveu ao que um Aloysio escreveu, né? Aí você fala, querido, né? Existe realmente, mas você está mexendo, né, Elissa, com o que é uma mulher, o que ela deve escrever, o que pode escrever uma mulher, né? E aí, se você pensa em autoria negra, nossa, a coisa complica pra caramba. Isso é um desafio também, né? Trazer as autoras negras para esses livros que os alunos precisam ler, né? Também são vários desafios. A gente vai conseguindo aos poucos, né? A Pauli perguntou o nome do livro maluco lá, gótico. Pauliane, ele chama A Rainha do Ignoto. É louquíssimo, amiga. Livro, olha a capa. Nossa, que capa maravilhosa! Nossa, parece daquele maravilhoso também, aquele Memórias de Adriano, daquela autora incrível. Nossa, ela é perfeita também. É a Esqueci o nome Marguerite, né? dela. Isso Marguerite. mesmo. Então, esse livro aqui é louquíssimo, gente. Foi uma delícia ler. É gótico, tem coisas sobrenaturais, é muito Ah, aquele legal. gosta de gótico. Aquele gosta de gótico, ela vai adorar esse livro. Não sei Isso, se ela já entrou na live. a personagem, ela tem uma espécie de comunidade subterrânea. É muito louco. Ela tem uma comunidade subterrânea para náufragos, escravos fugidos, toda marginália,
entendeu? Vai para essa comunidade. Nossa, é um livro louquíssimo, da Emília de Freitas. Isso aí. E é isso, né, amiga? Assim, politicamente, eu teve uma época, teve uma época que eu pensei, eu fiquei um pouco assim, eu devia participar. É, isso mesmo, a Polly entrou aqui, autora cearense, isso aí, Polly. Foi muito divertido ler, muito bacana mesmo. Mas teve uma época, sabe, Elissa, que eu fiquei pensando assim, nossa, eu devia participar de um coletivo, um coletivo feminista, e me ressentia disso, né? Fiquei um pouco em crise num determinado momento. E aí eu saquei que não, sabe? Que tem uma seara importante, esse lugar de ocupação, né? Como professora, né? Que passa por aí, passa por ler e espalhar a palavra, né? De certo modo, você já tem um coletivo específico, né? Bem particular, mas tem, porque atua socialmente também. Quando a gente faz essas trocas de experiências, nós, professoras, a gente troca muitas figurinhas. Eu troco com você, com a Iane, com a Eugênia, com a Thaís, porque nós somos professoras e nós compartilhamos experiências de leitura, de sala de aula, enfrentamentos com burocracias machistas. É um lugar também que precisa ser valorizado, né? O nosso lugar de professoras. A Fernanda perguntou, né? O que é uma mulher? Eu lembrei daquele poema da Angélica de Freitas. A mulher é uma construção. Lembra desse poema? Ela vai citando uma série de elementos sociais que vão configurando, caracterizando o feminino, nem a mulher, o feminino dentro da sociedade. E termina, a mulher é uma construção. Mas é muito irônico, é muito interessante, porque é uma construção para agradar o patriarcado durante muito tempo, né? A gente precisa ressignificar essa construção dentro do nosso ato político. Pensar, enfrentar isso, né? Enfrentar, ler, mergulhar nisso sem pré-julgamentos também, né? Abrir mesmo a leitura para as experiências, né, de escrita feminina, né? Entender o que é isso, né? Entender o que é a autoria feminina, o que é a escrita feminina, né? Então tem um mundo aí para... E é muito relevante, muito importante, né? Faz parte de ações que, para duas professoras de literatura como nós, é o que a gente tem aí à mão, né? Outras mulheres em outras frentes, né, vão fazer outras coisas. Eu acho tão bom quando a Fernanda amarra de sim, é porque eu falei uma coisa muito legal, sabe? Né? Precisa de escrever, de ler, né? De tirar os pré-julgamentos, e a gente tem tantos, eu tenho, e toda hora você está junto com as suas parceiras pensando nisso, né? O que é escrita feminina, o que é autoria feminina, são coisas diferentes, né? E avançar por esse caminho aí. E é duro, né? Primeiro que tem uma luta política mesmo, né? O seu coordenador, tô falando assim, né? Chão de fábrica, né, gente? O que a gente escuta como professora e como que é difícil fazer essa política, né? O, o, o coordenador fala assim para você. Fernanda fica zoando aqui, ó. Fala eu tô vendo aqui, ó. Custosa demais. Aí o coordenador diz assim, mas esse livro cai no vestibular? Quais as universidades estão pedindo esse livro? E aí você tem que falar, cai, é importante ler. E segurar, entendeu? Por isso que estudar, sim, ler, se formar, né? E segurar a sua onda, né? E peitar isso. Porque a gente nós somos agentes de mudança, né? Nossa, essa disciplina que eu só li mulher, nossa, só li mulher com exceção do Machado de Assis. Machadão. A Jane deixou um comentário muito bonitinho para nós aqui, ó. Eu quero ler para você. Que a Jane é outra que é maravilhosa, né, gente? É uma poeta incrível. Deixa eu achar uma querida. Aqui, deixa eu achar o comentário dela. Eugênia e Elissa. Vocês são maravilhosas. Obrigada. Olha quem tá falando, né? Uma maravilhosa. Obrigada por este momento difícil, nesse momento difícil e ao mesmo tempo forte, por saber que nós, mulheres, não só não estamos sozinhas, como vamos sim transformar esse mundo. Ela diz que nós somos lindas, né? Olha quem fala, ela que é linda. Ela, essa Fernanda aqui, são as lindas, né? Dá até raiva, tanto que é bonito esse trem. Né? Fica dói o olho da gente, não é que é bonito, que
resplandece. Ah, Eugênia, tá. você viu A o comentário da Fernanda, né? é sobre a construção, isso. Ah, Esse beleza. poema é ótimo. É Esse poema é maravilhoso. ótimo. Do livrinho maravilhoso dela lá, né? Do útero é do tamanho Útero de um é do ponto. tamanho de um punho, que queriam boicotá-lo, né, no ano passado, porque é uma Foi mulher ótimo, né? falando de. É uma mulher, porque é a É, mulher teve falando muito. de secreções, de excreções e das partes escatológicas do corpo humano. Não pode, gente, no século XXI, não pode. Até hoje a gente tem Tem que que ouvir esse ser tipo de discurso. Esse foi o argumento do deputado, quando ele queria vetar o livro. limpo. Ah, dane-se ele, né, Elissa? Dane-se, ridículo, respeitado. Dane-se. A gente, sala de aula leva o poema e é lindo, enfim, a gente vai resistindo, né? Fazendo isso daí. Eugênia, nós vamos já caminhando para o nosso encerramento com muito pesar, porque eu ficaria aqui, ó, desligava, ligava de novo, desligava, ligava de novo. Mas você tem Bom, a afazeres gente, e esse né? povo aqui que está te acompanhando, tu tem esses livros para ler, que você falou, essas autoras. Vai todo mundo ler, viu, gente? Que vocês não. Nossa, só maravilhosidade. Eu queria que você fizesse um fecho, né? Sua fala. O que que você quer falar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando? Difícil isso de fechar, né? Eu É, fico de... espero que você deixem aberto. É, uai, Flor, eu quero fechar afetivamente, digamos assim, né? Porque eu já falei dessa coisa da política da gente, né? Das autorias femininas, de passar isso para o âmbito da oficialidade mesmo, colocar no currículo. Então, acho que o que eu deixo aqui é uma relação muito, muito rica, muito dura, rica, grande, enriquecedora com as mulheres, né? Com as minhas mulheres, né? As mulheres que eu escolho estar perto de mim, né? Que eu escuto essas mulheres, é, e escuto e depois fico matutando o que, que elas me dizem, né? A história de cada uma delas, né? Dessas minhas amigas, né? A Fernanda, a Tarsila, né? E eu resolvi fazer esse fechamento assim, afetivo, justamente para inserir o afeto mesmo na temática do feminismo, né? Quando você diz que os críticos olham para essas histórias ou esses testemunhos afetivos, cotidianos, né, domésticos, e dizendo que isso é menor, né, que os afetos, que as ligações afetivas, assim colocadas, não fazem parte da literatura, são menores, né? Então, eu vou terminar dizendo que é sim, é uma imensidade de perspectivas e de horizontes que a gente tem na interlocução com outras mulheres. Parece que é um caminho que você vai fazendo junto, sabe? Por mais clichê que isso pareça, mas é uma verdade, né? Essas amigas, você, Fernanda, Tarsila, Yane, né, essas mulheres poetas que a gente vai conhecendo e vão interferindo na vida da gente como profissional, na vida da gente como mulher, como amante, como namorada, esposa, mãe. Parece que a gente vive tudo isso, são tantas frentes que a gente vive junto, né? A gente não quer levar tudo isso junto e eu não saberia fazer isso, não conseguiria fazer isso sem essa rede de apoio das minhas interlocutoras, sabe? Assim, do fundo do meu coração, as mulheres que falam, oh, você precisa ler isso, ou a dica que a gente dá, as conversas que a gente tem sobre nossos dramas, sobre a nossa prática como professora, né? A maior parte das minhas amigas são professoras e as que não são minhas professoras, né, da vida, assim. Eu acho que é isso, sabe? Eu dou uma importância enorme para isso. E eu acho que quando você me chamou, eu fiquei assim, acarinhada também um pouco, sabe? Assim, que carinho e tal, que bacana. Que claro que é
uma confirmação de uma competência, de uma história, de uma leitora, de uma feminista, certo? Mas também é essa coisa que nos une, né? O afeto, essa linguagem afetiva que a gente tem que, né? Mesmo brigando, né? Que a Chimamanda fala, né? Que é a raiva, né? Ódio fecundo, lá o Mário no ódio ao burguês, né? Ódio fecundo, ódio que abriga a raiva, mas que nas ambivalências não exclui esse afeto. Então, acho que é isso, amor. É isso. Eugênia, eu quero te agradecer imensamente. Primeiro, por ter aceito o convite. Achei tão lindo o jeito que você aceitou o convite de muito bom grado. Nossa, eu me senti muito lisonjeada e muito honrada. É uma prova mesmo de que eu tenho muito essa coisa, né, de analisar, de avaliar o trabalho que eu estou fazendo e de ter sido aceita por você, sabe, de você ter aceitado o meu convite, me confirmou. Estou no caminho certo da literatura, estou no caminho certo da amizade, estou no caminho certo do trabalho, da honestidade. Você é muito honesta, é uma mulher que é muito exemplar, né? É uma mulher que eu sempre consultaria numa necessidade. E eu quero muito agradecer por isso. Quero agradecer por ter aceitado, quero agradecer por ter compartilhado esse momento com todos nós e comigo principalmente, e por essa oportunidade, dessa convivência que a gente tem, né, de a gente poder trocar não só as experiências, as memórias e os conhecimentos, mas os nossos afetos também. Muito obrigada, viu, Eugênia? Muito mesmo. Você é maravilhosa. A Pauliane comentou a mais em cima, assim, que enquanto ela ficava ouvindo a gente falar, ela enchia o carrinho dela da Amazon por causa do rir. Engraçada, como é que pode, né? Engraçada, faz piada até na hora que o negócio é afetivo, é engraçada. E o Tom, né? Eu não É vou lindo. falar do Tom aqui, né? O Tom é um super interlocutor. A gente é muito assim, eu acho o Tom um tesouro na minha vida. E aí o Tom falando aí, nossa, me enche de alegria, assim, porque é de verdade pra caramba, né? Porque tem as pessoas que falam no osso, na medula, de verdade, né? E eu acredito muito essa perspectiva de uma experiência sem esse objetivo de, né, ficar sempre nessa postura da professora. Olha, melhor assim, eu não sei o que é melhor, né? É o bom caminho, né? É o bom caminho. A gente vai por ali e vai tropeçar, né? Ai, obrigada, Tom. Mas eu acho que você sabe, porque o que teve de aluna sua aqui comentando quanto você é maravilhosa, que é coisa que a gente já sabe. Nossa, teve hora que eu perdi as contas. Eu comecei a contar e passou, sabe? Foi lá para o número 13, 14 da outra live. Nessa aqui eu não contei, eu perdi a conta dessa aqui. Elas são lindas, as minhas alunas são lindas. As minhas também. As alunas são a coisa mais preciosa. Os meus alunos também são lindos. Eu também. Eu amo os meus... Eu tô morrendo de saudade dos meus alunos nessa quarentena cebosa, que raiva. Queria vê-los. Meninas excelentes. Olha, estou reconhecendo aqui um bocado, perfeitas. As minhas alunas são muito lindas. O Rodrigo tá aqui que chama a gente de cremosa. Ele também é cremoso. Adoro falar cremosa. Ele ama, né? Oh, meu... Eugênia, então, é isso. Muito obrigada. Eu já até falei com o Rodrigo lá e falo aqui para você. Eu, sinceramente, vou pensar numa parte 2, porque eu acho que esse momento de fazer lives é bom para as pessoas que nos acompanham, mas também é bom para a gente. A gente se ocupa, a gente fala e dialoga com pessoas tão queridas. Eu acho que é bom, eu acho que é saudável, é salutar até. Não é só produtivo, é salutar. É salutar, magnânimo e salutar, não é? É magnânimo e salutar. Muito obrigada, viu? Beijo no seu coração. E até a próxima live, porque agora eu vou te convidar à torta e à direita. Vou passar o rodo. Obrigada. Beijos, Eugênia. Obrigada, Rodrigo, também, que tá aí. Aí, ó, o comunismo não pode parar. O feminismo não pode parar. Tchau. Boa noite, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui também. Beijos.
Para quem não conhecia, para quem ainda, né, não tinha o prazer de conhecer Rodrigo e Eugênia, olha que banquete que eu trouxe hoje, né? Tô igual Platão, trouxe um banquete. Tchau, tchau, beijos.